Olá, senhoras e senhores, o meu nome é Vinícius Canova e esta é mais uma edição de RD Entrevista. Hoje eu converso com ele, que é deputado estadual e está no seu último ano de mandato, mas ele também é muito conhecido por ser delegado da Polícia Civil, portanto um especialista em segurança pública e recentemente apresentou uma pré-candidatura a vice-governador do estado na chapa do senador Marcos Rogério, do PL. Seja muito bem-vindo aos estúdios do Rondônia Dinâmica, Rodrigo Camargo. Muito obrigado, Vinícius. Para mim é uma imensa alegria estar aqui no podcast com você pela primeira vez. Demorou, né, cara? Demorou bastante, Demorou. mas tá tudo a seu tempo, Todo né, o meu seu amigo? tempo. Muito obrigado pela gentileza de me receber aqui. A gente poder falar sobre o que mais importa, que é sobre a vida das pessoas e como um governo transparente, um governo humano pode fazer a diferença num estado e para uma população. Eu faço muito essa pergunta para os nossos convidados, inclusive também fiz para o querido Pedro Habib, que também tem um currículo invejável, assim como o seu, que tem uma carreira vasta na área legal. Por que largar tudo isso e vir para a política, que é esse pandemônio, essa coisa de briga, essa coisa de problema? Por que isso? Essa pergunta ela é fantástica. Inclusive já me fizeram essa pergunta, sabe quem me fez essa pergunta, só que de uma outra forma? Foi a minha esposa, a Larissa. Ótimo. A minha esposa, ela é juíza de direito já há mais de 15 anos. Então ela sabe exatamente como fazer perguntas para as pessoas e obter as Exatamente. informações que ela quer. Ela me fez uma pergunta muito simples ali na nossa intimidade como casal. Ela perguntou assim para mim: "Rô, por que você prefere ser político, deputado ou delegado?" É mais ou menos a mesma pergunta que você fez para mim de uma outra forma. E eu respondi para ela assim: "Amor, eu prefiro ser deputado." Ela assustou quando escutou isso de mim. E ela: "Por quê?" E eu vou explicar para você e para todo mundo o motivo da minha resposta. 2021, eu estava no meu gabinete, era delegado regional, e recebi uma visita da dona Hilda Salvático. A dona Hilda, ela é presidente das APAES, no estado de Rondônia, à época, presidente das APAES também de Ariquemes. Ela bateu no meu gabinete e falou: "Camargo, eu preciso da tua ajuda." Eu digo: "Dona Hilda, sente aqui como eu posso servir." Camargo, essa madrugada, 2 noiados pularam o muro das APAES e roubaram as 2 baterias do nosso ônibus. Já são 9 da manhã, eu não consegui buscar essas crianças, porque a gente não tinha bateria. A APAE não tem caixa para comprar 2 baterias de caminhão, que passam de R$ 1.000 cada uma, e eu quero saber como você pode me ajudar. Eu digo: "Olha, dona Hilda, vamos por parte. Primeiro, já vou mandar os investigadores aqui ir atrás nas bocas de fumo, nas sucatas que compram baterias usadas, para ver se a gente consegue recuperar. Paralelo a isso, dona Hilda, o que eu posso fazer é o seguinte: verificar se tem baterias apreendidas aqui, que não foi identificados os proprietários, e aí eu faço um termo de cautela e coloco essa bateria para ficar no ônibus das APAES enquanto não se identifica o proprietário." Ainda brinquei com ela: "Mas pelo amor de Deus, quando o capa preta me pedir, o juiz, me traga imediatamente essas baterias." Então vamos lá, resumo da história. Eu, como delegado regional, à época com mais de 12 anos de serviço prestado ao estado de Rondônia, comandando mais de 8 delegados da região, o máximo que a minha caneta de delegado conseguiu fazer foi emprestar 2 baterias velhas para as APAES. Assim como eu entrei como deputado, eu peguei 100% das minhas emendas individuais e mandei para as APAES. Isso deu aproximadamente R$ 5 milhões. Compramos 38 veículos, 0 quilômetro, 7 lugares, adaptados, um veículo para cada APAE de Rondônia. Esse período que ficou tramitando o processo, o dinheiro rendeu, ainda deu para comprar mais um, 39. Ou seja, o que eu estou querendo explicar na prática? Que a caneta de delegado, 2 baterias velhas, que tiveram que devolver depois. A caneta de deputado, 39 veículos, 0 quilômetros adaptados, um para cada APAE do estado. Veja, a mesma pessoa, com a mesma intenção, apenas com tintas de canetas diferentes. Então eu não tenho dúvidas alguma de que você consegue entregar na ponta para o cidadão um resultado muito mais efetivo no âmbito político
que no âmbito técnico, como era a questão do delegado de polícia. Então, eu acho que o que me levou para a vida pública, e aqui entra, obviamente, um caráter também espiritual, que entendo isso como uma missão, é tentar, de fato, deixar um legado para que as pessoas não percam mais as esperanças no futuro do desenvolvimento do nosso estado, do nosso país. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas certas dentro da política, quando o justo governa, o povo se alegra, é capaz de fazer toda a diferença. E é sintomático e até diferente a gente conceber que a gente está falando de um cargo legislativo, mas de uma realização própria do executivo, né? Essa entrega tão gigantesca e vultuosa assim, né? É sem sombra de dúvida, porque, veja, eu sou um pai atípico, tá? Eu tenho um filho, pessoa com deficiência, autista, sou um marido atípico. A minha esposa, embora juíza, ela foi diagnosticada com autismo e altas habilidades. Então, ela é uma pessoa que tem uma capacidade cognitiva acima da média. E são perfis entre ela e meu filho bem distintos, que a minha esposa, enquanto tem altas habilidades, meu filho tem deficiência intelectual. Então, há uma diferença aqui. E o que faz diferença na vida das pessoas, das nossas famílias atípicas, é exatamente esse caráter, esse olhar humano que o atual governo não tem dado. Então, nós esperamos muitas vezes que o executivo tenha esse olhar sensível. E nos últimos 10 anos em Rondônia, isso não tem ocorrido. E aqui eu vou citar um exemplo claro, concreto, com números, para que não haja dúvidas, e depois qualquer pessoa pode consultar isso. Sim, sim. Rondônia não apenas parou no tempo nesses últimos 8 anos. Rondônia retrocedeu quase uma década. E por que eu vou falar isso? Em 2016, dezembro de 2016, foi publicado a Lei Orçamentária de 2017. Quem era o governador, o último ano de governo de 2017? Confúcio Moura. Se perguntarem para mim, Confúcio Moura foi um governador ruim? Muito ruim. Bom, basta você ver as 11 reservas que ele criou no apagar das luzes do seu governo, que trouxe insegurança jurídica para as famílias, por exemplo, ali do soldado da borracha, prejudicou a nossa economia. Então, o Confúcio Moura foi um governo muito ruim. Mas o atual governo conseguiu ser pior ainda. Foi péssimo. Vamos para os números para provar isso. Em 2017, o estado de Rondônia tinha aproximadamente como orçamento 7 bilhões de reais. Desses 7 bilhões, o governo do Confúcio, muito ruim, separou para as pessoas em situação de vulnerabilidade, e aí dentro desse recorte a gente coloca pessoas PCD, a diversidade racial, a população em situação de rua, as pessoas com situação de envolvimento com drogas. Confúcio, 7 bi. Orçamento para pessoas com vulnerabilidade, 6 milhões. Ok. Marcos Rocha, atual governador, 2026. Orçamento, aproximadamente 18 bilhões de reais. Quanto ele separou para isso? 1,9 milhões. Ou seja, 60% a menos. Mesmo tendo um orçamento de quase 3 vezes mais que o Confúcio, ele diminuiu 60% de investimento nessa pasta de assistência social. Então, veja, é um governo que não olha mais para as pessoas, é um governo que olha para contratos, é um governo que olha para CNPJ. Basta você olhar para o João Paulo II. Estão terceirizando tudo. Então, a gente precisa resgatar esse olhar humano do governo do estado. E é isso que, como pré-candidato, cabe a mim, junto com o pré-candidato ao governo, o senador Marcos Rogério, trabalharmos para que nós possamos mudar essa realidade. Certamente a gente vai entrar nessa questão, mas eu queria voltar só um pouquinho no tempo, nesse ano ainda, em que a gente teve toda aquela conversa de pré-candidatura. O senhor primeiro surgiu, salvo engano, o senhor pode me corrigir, fique à vontade, primeiro ao Senado, depois veio o prefeito de Vilhena, pelo Podemos, colocar uma pré-candidatura, inclusive avalizada
pelo prefeito Léo Moraes, que eu me recordo bem, porque fui uma das pessoas que fez matéria a respeito. Em seguida, o senhor chegou, também quis apresentar uma pré-candidatura, que também é legítimo dentro do partido. Como é que foi essa história dentro dos bastidores? Como é que rendeu entre vocês? Vocês brigaram? Ou foi tudo natural? Foi tudo democrático? Como é que a gente chegou até aqui? O Rodrigo Camargo é pré-candidato a vice-governador do Marcos Rogério. Legal. Até porque teve muito boato sobre isso, né? Eu queria deixar aqui registrado desde o começo da nossa conversa que muitas pessoas disseminaram que teria havido uma briga. Olha, tem 6 coisas que Deus odeia e uma que ele abomina. Deus abomina quem cria contenda entre irmãos. Então, houve ali fofocas, que isso faz parte da velha política, de que havia terido uma desavença. Isso não aconteceu. Foi algo conversado, dialogado, olho no olho, sem problema algum quanto a isso. Mas veja, eu, Rodrigo, eu não tenho nenhum projeto de poder. Eu não tenho isso. Tanto que o meu projeto inicial era Senado Federal. E dentro do contexto da política, foi-se desenhando que o local onde eu mais poderia contribuir, e esse sempre foi o meu espírito, até mesmo como servidor público, onde mais eu posso ajudar as pessoas, foi se desenhando para o executivo. E nós não podemos dividir a nossa população e deixar mais uma vez uma continuidade do atual governo. O atual governo é um governo péssimo em todas as áreas. Você vai para a segurança pública, não teve concurso para a polícia militar, nem para a polícia civil, nem para a polícia penal. Você vai para a área de saúde, eu propus a CPI da saúde, só tem a minha assinatura lá. Será que sou só eu que estou vendo que tem 10 mil pessoas aguardando um exame de endoscopia? Será que somente eu que estou vendo que hoje tem 17 mil pessoas aguardando um exame de eletrocardiograma? Apenas para depois, sabe-se lá quando conseguir uma consulta com o cardiologista? Será mesmo que só eu estou vendo que as pessoas estão jogadas no chão do João Paulo II, que o pessoal precisa lá de Cabixi, distante aproximadamente 1.000 quilômetros? Se hoje um motociclista, se envolver em um acidente lá em Cabixi, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser colocado dentro de uma ambulância-terapia, vai rodar aproximadamente 1.000 quilômetros até Porto Velho, vai ser colocado no chão de João Paulo II, aguardando a regulação, para sabe-se lá quando, ele ser transferido para Guajará. Mas por que Guajará? Porque o Estado fez a cirurgia, o contrato de cirurgia de ortopedista em Guajará, para ir lá para Guajará ser operado. E geralmente nesse período entre o acidente e a data da cirurgia, já calcificou. Então, provavelmente, o médico vai ter que realmente fraturar de novo, corrigir de novo. Olha o pós-operatório, olha o drama dos familiares que vão ter que acompanhar essa cirurgia, vão ter que ter gastos. Será que sou só eu mesmo que estou vendo isso? Você vai para a área da educação, os profissionais da educação foram no CPA buscar um justo realinhamento e qualificação deles. Foi chamada a polícia, como se professores bandidos fossem. Você pega, por exemplo, o DER, Departamento de Estradas e Rodagens, responsável pela pavimentação. Olha, eu vou te dar um número preciso aqui. Um número preciso. Nesses últimos 8 anos do atual governo, o DER pavimentou apenas 150 quilômetros. Ora, como uma secretaria de Estado como Rondônia, com 18 bilhões, consegue pavimentar, fazer asfalto novo em apenas 150 quilômetros? Isso dá uma média de 20 quilômetros por ano. Isso aí dá um pouquinho mais de 1 quilômetro por mês. Mas sabe qual é o problema? É que lá no DR são aproximadamente 1.400 servidores lá na pasta. 500 servidores concursados. E sabe o que é os outros 900, meu irmão? Quais? Comissionados. Indicação política. Se tornou um grande varal, cabide de emprego de pessoas que irão trabalhar nessas eleições pedindo voto para que os mesmos se mantenham no poder.
Então, não há eficiência, não há gestão, não há transparência nos gastos. Esse governo atual prometeu transparência. Sabe o que fizeram? Prometeram transparência, sabe o que entregaram? Sigilo. O governador Marcos Rocha fez exatamente o que o governo federal do Lula fez. Colocou sob sigilo por até 10 anos. 10 anos! Os gastos dele com viagens internacionais, das comitivas que o acompanham, dinheiro público, sob sigilo. Eu sei porque eu já oficiei, eles baixaram um decreto vergonhoso, posteriormente alteraram isso para lei, obviamente com o meu voto contrário, dizendo que um deputado e a população, você não pode saber quem foi na viagem com o governador, qual o valor das diárias recebeu, qual a fonte do Estado que custeou isso, qual foram os benefícios para o Estado. Então a gente precisa deixar para trás definitivamente essa irresponsabilidade e colocar pessoas que de fato podem fazer a mudança em Rondônia. Posso te fazer uma pequena provocaçãozinha? Deve, meu irmão, disposição. Não me soa, aliás, eu não sei se o senhor concorda, mas me soa um pouco que eventualmente o senhor entrou na campanha para que vocês dois, Marcos Rogério e Vossa Excelência, façam o papel de policial bom e policial mau. O senhor ataca e ele vive a vida mansa de falar de projeto, estrutura, para não repetir os erros de 2022, de não ser mais tão ofensivo no sentido de ataque, e para que ele possa ter uma campanha mais propositiva. E no pano de fundo o senhor continua nas críticas. Eu estou errado na minha leitura? Olha, é uma leitura que você está fazendo e pela liberdade que lhe assiste como jornalista, liberdade de imprensa, é totalmente O legítima. senhor pode discordar. Mas eu posso te assegurar, olhando no teu olho, nada disso foi combinado. Não há nenhuma divisão de papéis aqui, que não são os atores que querem aparecer algo que não são. Sim. Nós estamos preocupados, de fato, com o destino do nosso Estado. E veja, como surgiu e qual o papel que tenho junto com o Marcos Rogério? Talvez um ponto positivo que eu tenha esteja na capacidade de selecionar pessoas. Isso eu acho que é um ponto positivo que eu tenho. Enquanto delegado de polícia, eu tinha uma equipe muito reduzida, de 1 escrivão e 4 agentes de polícia. Mas eram pessoas extremamente comprometidas em dar resultado. E em 2022, o site delegados.com.br eles fazem isso há vários anos, um levantamento de quais os delegados de polícia que mais produziram, que mais fizeram operações, que mais inquérito se transformou em prisão, com maior elucidação de crimes. E em 2022 eu fui eleito o melhor delegado do Brasil na categoria destaque. Fruto meu? Não, pelo contrário, fruto de uma equipe por trás extremamente comprometida. Quando eu vim para a política, em 2023, eu utilizei um critério que muitos me criticaram, porque eu abri um edital dizendo que aqueles que quisessem colaborar e trabalhar na Assembleia Legislativa, que enviassem os seus currículos, porque eu iria analisá-los tecnicamente para algumas funções. Recebi mais de 500. Mais de 40 dias filtrando, fazendo entrevistas, e todos tinham, meus servidores, que preencher aproximadamente 40 folhas sobre vida pregressa, para mim saber com quem eu estava trabalhando. O lado policial no legislativo. Tudo para mim saber quem era. Sim. Eu não posso me dar ao luxo de sentar com qualquer pessoa, e frequentar qualquer local. Não, não é isso. É verdade. Só tem razão. Fiz o levantamento. Selecionei uma equipe de excelência. Sabe qual é o fruto disso? Fui surpreendido agora, poucos dias atrás, com o levantamento do site Esplanada de Brasília, onde me coloca como o parlamentar mais produtivo do Brasil, entre todos os deputados estaduais. Esse site ele entrou nos portais das Assembleias Legislativas, portais da transparência, pegou produtividade, pegou número de legislação aprovada, requerimentos, indicações, e fizeram um filtro. E até mesmo, para minha surpresa, quem aparece lá em primeiro lugar? Delegado Camargo de Rondônia, bem à frente do segundo colocado, que é um candidato do Partido dos Trabalhadores. Não me recordo qual estado, acho que Mato Grosso, não sei qual estado. Acho que é Mato Grosso. Ou seja, capacidade de selecionar uma boa equipe. E essa minha equipe, que me ajuda, que me auxilia, nós temos um conhecimento amplo e detalhado de cada coisa do governo.
Eu acompanho as secretarias, eu acompanho o orçamento, eu sei quanto o Estado deixou voltar para a cultura no ano passado por incompetência de não ter feito edital e prejudicado os artistas rondonienses. Eu tenho conhecimento quanto eles executaram e deixaram de executar na área da saúde, na área da agricultura. Eu avisei que nós teríamos problema com a cadeia leiteira do estado lá na Rondônia Rural Show, porque ele estava acabando com o Proleite, e nós estamos aí agora com um grande problema na cadeia produtiva do leite, porque eu estudo números. Eu sou um técnico, eu fico observando as movimentações. Então, o meu papel, junto com o Marcos Rogério, é auxiliá-lo, dar elementos, fornecer dados concretos para que as melhores decisões sejam tomadas. Porque eu já estou lá dentro, há 4 anos no parlamento. Então, quando a gente vem agora para uma pré-campanha, e todos os momentos que eu sentei com o Marcos Rogério, eu demonstrei para ele em números. Olha, Marcos, a atual situação do Estado, e vou dizer uma coisa para você sem sombra de dúvidas aqui. Isso é algo real. Se o ano que vem nós estivermos no executivo, ou se por vontade de Deus sejam outros candidatos, o cenário que será encontrado lá será de terra arrasada por ineficiência do atual governo do estado. Tem muitos, mas muitos déficits ali para serem melhorados. Eu acho que até por ser como o senhor mesmo apontou aqui, o parlamentar estadual mais produtivo do Brasil, o senhor não acha que arrisca uma reeleição praticamente garantida para apostar nessa jogada? Eu acho que o homem que olha para si mesmo, buscando seu bel prazer, na verdade tinha que sair da vida pública. Eu sou um delegado de polícia de carreira. Minha esposa, pela bênção de Deus, com o esforço pessoal dela, é magistrada. Se você somar o salário meu de delegado com o da minha esposa de magistrada, a gente consegue ter uma vida maravilhosa. Tranquilíssima. Consegue pagar a escola particular para nossos filhos, plano de saúde, conseguimos viajar todos os anos de férias, e isso é uma bênção, uma graça de Deus. Para mim é o suficiente. Então, eu não vim para política para ficar rico, cara. Entendi. Eu não vim para política para ter poder. Eu vim para servir as pessoas. E quando você vem com o espírito de servir, não importa se você vai servir um parlamento, se você vai servir no executivo, ou se você vai servir numa outra função. Vai contar da sua essência. No atual momento, o que se desenhou para a minha vida, Deus me apontou, vice-governadoria. Ok, vamos ajudar lá. O espírito é o mesmo. Há analistas políticos que dizem, e eu concordo em partes, né? Eu não sei se eles falam isso de forma pejorativa, mas eu analiso mais como uma questão de posição, que o senhor nasceu para ser protagonista. Então, o que que eles querem dizer com isso, né? Que eventualmente, se o senador Marcos Rogério se tornar governador, ele pode ter problemas com o senhor, porque o senhor vai querer sobrepor a função dele. Existe essa possibilidade? Deus odeia 6 coisas e abomina uma 7. Quem cria contenda entre irmãos. Eu não tenho nem... Aliás, isso é importante deixar bem registrado. Sabe o que é política de verdade? Olhando num outro viés. Uma máquina de assassinar famílias, reputações. Então você tem que ser uma pessoa muito firme nos seus ideais, nos seus posicionamentos e principalmente corajoso para, em momentos de pressão, sustentar aquilo que você acredita. Muitos dizem, Camargo, você nasceu para ser protagonista. Eu já vi algumas pessoas escrevendo isso. Sabe o que é isso, irmão? Estão tentando me pegar na vaidade. Não irão conseguir. Porque o meu processo, o meu projeto, repito, é servir, auxiliar. Veja, eu tenho de vida pública dentro da política 3 anos e meio. Estou começando. Sim. O Marcos Rogério já foi vereador, já foi deputado federal, já foi senador, candidato a governo do estado,
e agora concorre novamente. Ou seja, é indiscutível que ele tem uma caminhada de vida pública política mais adiantada que a minha. Então, mais de 20 anos, com Sim. 3 anos e meio. Sim. E a gente tem que aprender a respeitar a história das pessoas. E eu respeito e acredito que ele está preparado. O Marcos Rogério hoje é um homem preparado para governar o estado de Rondônia. Ele mesmo fala que as últimas eleições ele perdeu para ele mesmo. Isso ele fala abertamente. Sim, conversamos aqui. Porque deixou de dialogar, mas amadureceu. E hoje o Marcos Rogério, quando senta para conversar comigo, com o prefeito Léo Moraes, ele não apenas faz uma escuta, mas ele faz uma escuta ativa. Isso demonstra que ele está preparado sim para trazer uma mudança para o estado de Rondônia. Então pode ter certeza que eu estarei ali ao lado do Marcos Rogério para ser um grande auxiliador dele e contribuir para Rondônia. E eu, no meu caso, pelo menos, só para eu poder me defender aqui, deputado, quando eu falo em protagonismo, realmente é por conta, primeiro, dos seus discursos, dos seus Uhum. posicionamentos. Eu acho que o que fica mais gravado para a população também são as contendas. Infelizmente, Sim, a sim. vida é assim, né? O que vem de mais manchete? A briga, ou não sei o quê, ou o recurso que chegou em algum lugar? A gente sabe como é que funcionam as coisas. E o senhor é um deputado de oposição, o senhor debate, o senhor tem falas bastante polêmicas, e é isso, é nesse sentido que eu quis colocar, Não, compreendi deixando bem perfeitamente. claro. Não, meu irmão, compreendi perfeitamente, até porque eu parto do pressuposto que você só ama de fato aquilo pelo qual você luta. O seu amor é proporcional à sua capacidade de lutar por aquilo. Eu amo a minha esposa e sou capaz de dar a vida por ela, lutando por ela. Meus filhos, a mesma coisa. Sai do caráter familiar e pense em você, cara, o que que tu ama de verdade? Ah, eu amo tal coisa, bom. Me fala quais foram as tuas lutas por essa pauta que você defende. Então, quando muitas pessoas olham no Rodrigo um combatente, uma pessoa combativa, uma pessoa de posicionamentos firmes, é porque, de fato, tudo aquilo que defendo é porque eu amo de verdade aquilo que eu estou fazendo. Eu quero aproveitar que o senhor falou em confluência, falou sobre os aprendizados do Marcos Rogério, que ele mesmo entoa por onde passa nas entrevistas nas quais concede, e eu analisei no final do dia que vocês formaram um grupo super conservador, de pessoas liberais, conservadoras, de direita, né? E o estado de Rondônia recentemente descobriu que, de fato, a esquerda não está elegendo ninguém para o executivo, mas tem, às vezes, força suficiente para tirar o pirulito da boca da criança, como em 2022, como agora em 2024, quando a Mariana trouxe o Bolsonaro e o Léo mesmo assim ganhou. Como é que o senhor faz essa leitura? Vocês não acham que formaram um grupo muito conservador, que não está abrindo muito espaço para vir um pessoal mais de centro? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, eu vou dar um exemplo. Quem deseja governar um estado, ele tem que ter a capacidade de dialogar com os diversos espectros, matrizes, posicionamentos. E aqui eu quero ressaltar, porque eu disse isso para ele pessoalmente, um posicionamento, uma atitude concreta do prefeito Léo Moraes. Não é à toa que o Léo é o prefeito mais bem avaliado entre todas as capitais do país. Olha que destaque o Léo tem, a avaliação dele. Há pouco tempo, o governo federal, o Lula, veio a Rondônia trazer recursos para a construção ou aquisição de um novo hospital para Porto Velho, porque Porto Velho é a única capital do país que não tinha ainda um hospital municipal. O que o Léo fez? Aquilo que um estadista deve fazer. Dinheiro público, ele não tem carimbo de partido, de ideologia esquerda, direita, centro, extrema esquerda, não existe isso. O dinheiro é meu, é seu, é de todos nós. E o Léo, como prefeito da capital, foi até lá, recebeu o presidente da República e disse: o que tem para minha gente, para o meu povo? Aonde eu assino para receber esse dinheiro? Assinou, recebeu e agora está adquirindo o hospital. Em poucos dias será inaugurado em Porto Velho um hospital municipal. Ou seja, quem quer governar, seja uma capital, um pequeno município ou estado,
tem que ter a capacidade de ouvir as pessoas que pensam, inclusive, diferente. Sim. Eu, enquanto oposição ao atual governo, tenho certeza, se o governo tivesse me ouvido em várias coisas, não tinha feito tanta besteira. Mas não quiseram ouvir. E é exatamente nesse oposto de comportamento que vocês encontrarão nessa pré-candidatura e eventual gestão do Marcos Rogério do Camargo. Capacidade de ouvir, de sentar, de dialogar. E pode ter certeza que se por uma tragédia, e olha que eu vou trabalhar, vou rezar, vou pedir voto para que o Lula não se reeleja. Mas vamos supor que uma catástrofe aconteça. Meu irmão, ele será o presidente da República. Tá bom. Caso nós estejamos aqui no governo do estado, não tenha dúvidas que o governador Marcos Rogério, e se precisar o Camargo, irá sim até o governo federal pedir recursos para investimento no nosso estado. Porque, acima de tudo, Rondônia deve estar em primeiro lugar. Entendi. Relembrando agora, olhando as suas redes sociais, quando foi lançada a sua pré-candidatura a vice-governador, o senhor lançou lá um vídeo com tons cinematográficos que inclusive eu gostei bastante, né, demonstrando aquilo que é a sua área de conhecimento técnico, né, que é ali que o senhor vai entrar com os 2 pés na porta, né, pelo menos foi assim que eu interpretei, não como jornalista, mas como cidadão comum, né. Qual que é a contribuição que o atual deputado Rodrigo Camargo, mas que também é delegado, que conhece bem, o setor, tem para dar para Rondônia nessa área específica? Olha, algumas pessoas, depois que analisaram o vídeo, ainda criticaram: "Ah, mas está parecendo Rio de Janeiro e aqui não é Rio de Janeiro". Alguns fizeram essa leitura. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. No momento em que um motorista de aplicativo tem sua execução gravada por um tribunal do crime, aqui em Porto Velho, em rede social, você acha isso descabível ou de fato tem uma semelhança com o Rio de Janeiro? Quando você pega empresários lá do Cone Sul, proprietários de dono de internet, de provedores de internet, recebendo ligação de chefes de facção criminosa dizendo: olha, ou você me dá 30% do seu faturamento, ou nós vamos tocar fogo na sua rede de provedor e cortar a fibra ótica. Esse empresário não aceitou, tocaram fogo na empresa dele. Será que isso não tem semelhança com o Rio de Janeiro? Quando você pega, por exemplo, crianças sendo assediadas na porta da escola e consumo de cocaína dentro das escolas no estado de Rondônia, isso não se assemelha ao Rio de Janeiro? Isso acontece de fato. Basta abrir qualquer site de notícias aqui, abre RG, o Rondônia, isso aí você vai ver como está a criminalidade. Eu sei, eu sei. Quando você tem, por exemplo, determinados locais aqui em Porto Velho que para você entrar você tem que baixar o vidro do veículo, se identificar, senão a facção criminosa não deixa você entrar. Tem reportagem da imprensa disso, ou a imprensa está mentindo? Então é bem verdade que segurança pública, a primeira coisa que você faz é com ocupação de territórios. O Estado, as forças policiais precisam recuperar os territórios que as facções criminosas tomaram. Seja na sociedade, seja dentro dos presídios, porque estão comandando o crime, eu te digo isso como profissional Sim. da segurança pública, de dentro das unidades prisionais do estado de Rondônia. Então, a minha contribuição é, dentro da segurança pública, ajudar o senador Marcos Rogério a trazer de novo Rondônia para a normalidade e a segurança das nossas famílias. O senhor se vê acumulando a função de secretário de segurança? Não tem nada combinado, eu não tenho pretensão alguma em exercer essa função. Acho que o meu papel junto à vice-governadoria é ajudar, né, o governador Marcos Rogério no processo de decisões, porque no momento que você vai para a segurança pública, ali é uma responsabilidade tremenda e você deixa de poder acompanhar o desempenho de outras pastas tão importante quanto. Por exemplo, a pauta PCD é uma pauta que está no meu coração. Sim. As pessoas, as famílias atípicas terem oportunidade.
você poder levar o seu filho para ser matriculado numa escola de ensino médio, chegar lá, ter um monitor de sala de aula, um cuidador de pátio, um plano de ensino individualizado, como determina a Lei Brasileira de Inclusão. É uma pauta muito preciosa para mim, a pauta PCD. Você poder acompanhar os indicadores de desenvolvimento da área da saúde. Então, eu acredito que eu, com um olhar mais amplo, ajudando na gestão, eu consigo servir mais ao estado de Rondônia do que necessariamente ficando à frente de apenas uma pasta. Um dia desses eu assisti a uma celeuma entre o senhor e o deputado Jean de Oliveira. Ele disse que ninguém da Assembleia gosta do senhor. Foi um exagero retórico ou é um preço a se pagar por ter posições firmes e enérgicas? Olha, o de Oliveira foi condenado recentemente por corrupção. Ele, o pai dele, acho que o tio dele, está inelegível. Não tem mais nada para falar. Só isso? É simples. Mas o senhor tem boas relações na Assembleia? Você se relacionaria, sim, com esse tipo de pessoa? Todos? Não, você se relacionaria com quem é condenado? Não. Recentemente teve uma nova denúncia agora. Claro que não, mas são 24, não estou falando do Jean especificamente. Ah, não, sim, não tem problema nenhum. Eu tenho amigos, colegas. Olha, vamos lá. São coisas diferentes. Tá? Totalmente diferente. Entendi. Tá? Totalmente diferente. Convivo de forma saudável. Exato. Temos posicionamento divergente, mas o que importa é o resultado do meu trabalho. Entendi. E mesmo tendo meu posicionamento firme, por exemplo, eu fui o único deputado que votei contra o ICMS. É verdade. Eu fui o único deputado que se manifestou contra esse absurdo de beneficiar a Energisa com perdão de dívida bilionária. Eu fui o único deputado a assinar uma CPI da saúde. Então, me parece que eu prefiro caminhar sozinho aqui do que mal acompanhado. Entendido. Deputado, eu quero agradecer imensamente a sua presença. Eu estou muito feliz de conhecê-lo pessoalmente. Inclusive, é bom que se faça um contraste. A gente vê um personagem, inclusive como jornalista, vê os discursos na tribuna, vê as matérias de assessoria e da imprensa livre. E chegando aqui, nós temos um ser humano que defende pauta de PCD, que tem suas vitórias, suas alegrias, suas crenças. E eu me sinto honrado em recebê-lo aqui nos nossos estúdios. E a gente sempre separa esses minutos finais para que o pré-candidato se apresente, especialmente para aquela fatia da sociedade que ainda não conhece. Então, o senhor tem o microfone livre, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Vinícius. Qual câmera que eu olho? Aquela lá? Fique à vontade. Eu quero dizer para você, povo rondoniense, durante muito tempo, você e eu votamos no menos pior. Olhava a lista ali dos candidatos e olhava, cara, mais do mesmo. Qual o menos pior aí? E olha a situação que chegou ao nosso estado de Rondônia, a situação que chegou ao Brasil. Quando falam para você, fulano é político, o que você pensa? Ladrão, corrupto, faz rachadinha, quer enriquecer à custa do dinheiro público. E você tem razão. Grande parte é isso mesmo. Mas a gente não pode perder as esperanças. Deus está levantando uma nova geração de homens e mulheres que vai sarar, que vai curar o destino de Rondônia e o destino do Brasil. Não perca as esperanças. Uma nova geração está vindo aí. Busque saber quem é os candidatos. Levante a ficha dele. Veja se ele já foi denunciado, se ele tem envolvimento com compra de votos. Verifique. E depois, com uma forma consciente, faça e deposite o seu voto em quem realmente pode fazer a diferença. Que Deus abençoe Rondônia, que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, deputada. Esta foi mais uma edição de RD Entrevista. O programa é apresentado nos estúdios do Rondônia Dinâmica, em parceria com Informa Rondônia, conexão direta com a verdade. Vejo vocês no próximo capítulo.